Não com Deus. O mestre não dá a lição pelo aprendiz. O pai não verte pelo filho o suor que lhe compete derramar. A experiência é uma vivência individual e intransferível. Em contato com as lutas e com os obstáculos na vida material, o espírito se revela, assim como somente através de lentes adequadas, o ourives ajuizará quanto ao grau e a pureza do diamante. O espírito mesmo em condições, digamos, embrionárias, do ponto de vista intelecto-moral, começa a optar, semelhantes aos corpos unicelulares que reagem desta ou daquela maneira aos estímulos que recebem. Quando mergulhamos a mente em tais elucubrações, quedamo-nos ante a infinita sabedoria do Criador, que de fato, desde os primórdios nos fez a todos iguais, mas sem que nenhum fosse cópia uns dos outros, iguais, mas individualizados. Na questão 645 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga com propriedade: quando o homem está mergulhado na atmosfera de vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível. A isto os espíritos incisivamente responderam: arrastamento sim, irresistível, não. Portanto, não se sinta o homem sob nenhum pretexto inclinado a praticar o mal. Os que sucumbem a ele, sucumbem por si mesmos, e não por uma fragilidade espiritual de ordem transcendente. Assim é desde o começo. Com o contrário, desde o princípio, o homem não poderia ser, em hipótese alguma, responsabilizado pelos seus atos. Discernimento primeiro, responsabilidade depois. Qualquer inversão neste mecanismo seria ilógico e absurdo. 19. Adoração a Deus. Em que consiste a adoração? E a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração o homem aproxima de Deus a sua alma. O Livro dos Espíritos, questão número 649. A criatura sempre procurou contato com o Criador. De infinitos modos o homem lhe rende tributo, desde suas manifestações mais primitivas de crenças que envolviam, inclusive, sacrifícios humanos. O homem traz, pois, em sua alma, a certeza íntima da existência de Deus. Este é um fato que, por si só, refuta toda e qualquer argumentação em contrário dos incrédulos. Através de oferendas materiais, o homem ansiava projetar-se na direção da divindade, e semelhante desdobramento espiritual custou-lhe séculos de descondicionamento psicológico. O Cristo ensinou à mulher samaritana que Deus deveria ser adorado em espírito e verdade, e não havia como não há necessidade de que o homem o procure nos templos ou nos montes. A prece deve ser, portanto, a mais sublime manifestação do sentimento, diálogo íntimo da criatura com o Criador, no qual, fonte inesgotável, ele aure forças diretamente, sem que ninguém lhe surja como intermediário no processo. Deus tem tempo e ouvidos para cada um de seus filhos. Nenhum suspiro lhe passa despercebido, nenhum apelo fica sem registro, nenhum anseio permanece sem resposta. A verdadeira prece é o exercício da introspecção. Teilhard de Chardin escreveu quanto à necessidade do homem introjetar-se para em seguida descentralizar-se unindo o seu Deus interno com o Deus que existe em todas as criaturas. Essa filosofia do grande místico jesuíta é idêntica à do Mahatma Gandhi, o apostolando da não-violência. 20. Religião e interesse. É reprovável praticar-se uma religião na qual não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira. A intenção nisto, como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão respeitar as crenças alheias não faz mal, faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque faltaria com a caridade. Mas quem as pratica por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar-se daqueles que não demonstram humildade perante ele senão para provocar a aprovação dos homens. O Livro dos Espíritos, questão número 655. Infelizmente são muitos que se vinculam a esta ou aquela religião por interesses de ordem material, dedicando-se à exploração mercenária da fé, pregam para os outros as virtudes que eles mesmos não se preocupam em vivenciar. Corrompem-se tanto nas concessões que fazem a si, tolerando-se excessivamente em seus equívocos, que acabam por desacreditar de seus propósitos mais íntimos. Cavam com as mãos o abismo que dificilmente lograrão escapar. O respeito à opinião alheia, seja ela qual for, é característica dos espíritos que atingiram um grau maior de maturidade. Todavia, semelhante respeito não implica aceitar a mentira pela verdade, cedendo em suas convicções por interesses subalternos em jogo. O Cristo respeitou os que oravam no templo, mas não contemporizou com os seus vendilhões.
Comparecer a um culto religioso em nome da fraternidade, sem abdicar dos princípios éticos que norteiam a sua fé pessoal, incentivar o ecumenismo e dar exemplo de tolerância, somando o homem esforços no combate ao materialismo que, sem dúvida, prevalece dos conflitos entre os que não se entendem em termos de crença para se propagar. Quase sempre os interesses dos religiosos intolerantes extrapolam os interesses da religião. São outras as causas que não raro os levam a se tornarem arbitrários e violentos. Os espíritos superiores, estejam no corpo ou fora dele, compreendem que as mais diversas escolas religiosas não passam de diferentes caminhos para se chegar ao mesmo objetivo, desde, é claro, sejam trilhados com coerência e colocando-se em prática o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O grande futuro mostrará ao homem que entre todas as crenças religiosas, existem pontos de contato essenciais que eles permutam em pacífica convivência e até mesmo certa unificação de princípios. O que carece de ser combatido pelos espíritos nobres é o interesse pelo poder e, consequentemente pelo dinheiro. A ambição leva o homem a distorcer a verdade, tornando-o responsável por quantos conseguem influenciar com suas artimanhas intelectuais em referência aos textos sagrados, dando-lhes o colorido interpretativo de seus interesses imediatistas. Os líderes religiosos autênticos são os que lideram com suas atitudes no bem de todos, não os que assomam a tribuna com brilhantismo e falam arrebatando plateias, sem que se disponham a descer para servir, passando a viver eles mesmos sufocados pelo universo da idolatria. 21. Orar bem. Como se explica que certas pessoas que oram muito são, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, falta de benevolência e indulgência, que sejam mesmo, às vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo mérito está no cumprimento da prece, e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para eles uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. O Livro dos Espíritos, questão número 660-A. A oração não muda o homem que não revela predisposição para mudar. A prece, quando não passa de um ato mecânico, não é mais que um amontoado de palavras do qual, sem dúvida, o coração não toma parte. Infelizmente são muitos os que perdem o benefício das orações que proferem, enquanto oram, não promovem a avaliação de suas próprias atitudes diante da vida. Oram como se as coisas e as pessoas em torno que tivessem que mudar e não elas na intimidade de si mesmas. Oram com numerosas lágrimas nos olhos, mas recusam a verter o solitário suor da boa vontade. Oram acreditando mais no místico poder das palavras do que na força da fé posta em movimento para a prática do bem aos semelhantes. Se os momentos de oração fossem aproveitados pelo homem para uma indispensável introspecção, os prodígios oriundos da fé lhe seriam indefiníveis. Então, em seus diálogos com o Criador, ele haveria de vislumbrar caminhos e antever soluções. Quantos, no entanto, passam longos dias em oração na expectativa de uma bênção exterior, baseada na antiga concepção do milagre? Quantos, porque oram, se julgam dispensados de fazer acontecer, mediante colocar-se em condições receptivas para que a graça divina os alcance? Diante da lei de Deus, palavras recebem palavras como respostas e ação é correspondida com ação. Mais do que evocar a influência positiva dos espíritos amigos aos quais é endereçada a oração, quando feita com sinceridade, evoca as forças que permanecem latentes no âmago do ser, alavancando as criaturas para que elas que se superem. Portanto, orar bem não significa orar frequentemente nem tampouco orar com beleza e excesso de palavras. Quem permanece o tempo todo de mente ocupada, o melhor que tem a fazer é estar em contínua prece ao Criador, porquanto a oração mais poderosa independe de fórmulas e conteúdo. A prece da caridade é um pedido protocolado junto aos tribunais da justiça divina, solicitando deferimento favorável e imediato. É que a atitude positiva e desinteressada em favor do próximo desencadeia movimentos espontâneos de auxílio em sentido inverso, conforme se encontra exarada nas luminosas páginas do Novo Testamento, mais bem-aventurado é dar do que receber. A oração, pois, considerada inócua, é a oração inoperante de quem profere de braços cruzados, esquecidos de que a fé sem obras é morta, principalmente naqueles que não se dispõem, seja qual for a sua crença religiosa, ao mínimo esforço de renovação. 22. Trabalho e necessidade. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza.
O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. O Livro dos Espíritos, questão número 674. Não resta dúvida de que as necessidades supérfluas acabam por absorver o homem, induzindo-o a um trabalho material mais intenso para satisfazê-las. Se de um lado, se semelhante ocupação lhe permite um maior progresso das faculdades intelectuais, de outro pode constituir-se-lhe um entrave no desenvolvimento moral. O desafio para o homem, nas suas atividades materiais que lhe são indispensáveis à sobrevivência, é o de harmonizá-las com os interesses do espírito, ou seja, o transitório não deve causar prejuízo ao que é imutável. O objetivo do trabalho exterior, através do qual a criatura colabora com o Criador no aperfeiçoamento de sua obra, é fazer com que o espírito desenvolva as suas possibilidades latentes. Assim aqui, por exemplo, a ambição serve a ocultar os propósitos da lei, exacerbando o sentimento de posse desaloja o homem do comodismo e sobreexcita-lhe a imaginação, fazendo-lhe sempre pensar em termos de ter mais. Quando evidentemente extrapola na violência e na criminalidade, na injustiça social e na corrupção, o homem se complica e se submete às consequências do karma, gerando situações que, por sua livre escolha, haverão de se lhe impor a necessidade de reajuste. Nenhuma experiência, no entanto, se perde, o mal é apenas aparente, porquanto ele próprio se transforma em instrumento de corrigenda que, aos poucos conduz os homens aos inevitáveis caminhos do bem. Vive-se, no entanto, na atualidade terrestre, um momento difícil para o espírito que anseia pela posse de si mesmo. Estreitamente vinculado aos costumes da civilização e padecendo a influência do meio em que vive, custam-lhe romper as cadeias que o prendem ao imediatismo, conquistando espaço mental para as reflexões que lhe são imprescindíveis. No futuro o homem há de avaliar o seu excessivo envolvimento material, envolvimento que não raro, o leva a passar uma existência inteira sem cogitar de sua essência, como se, além de encarnado num corpo físico, o espírito vivesse soterrado sob peso de montanhas imaginárias. Os espíritos da codificação disseram a Allan Kardec que toda a ocupação útil é um trabalho. Neste sentido, o ideal é que a criatura encarnada não aspirasse mais do que o necessário para viver, no melhor aproveitamento de tempo, esmerando-se em trabalhar os próprios sentimentos e dedicando maior atenção às conquistas morais que, infelizmente, permanecem relegadas a plano secundário. Vive-se numa época do ter mais e não do ser mais. Porém tudo que extrapola tende a voltar ao ponto de equilíbrio. É assim que a evolução se processa, causas gerando efeitos e efeitos remontando as causas, em ciclos ininterruptos e constantes. De qualquer modo, sem agir, ninguém avança, a inutilidade e a indiferença se opõem frontalmente à lei do trabalho, que fomenta o progresso. Os que se negam à ação periodicamente são visitados pelo sofrimento que os arranca ao comodismo e os constrange a caminhar. 23. Acima da matéria. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza. Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é necessário. Também a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, para se elevar acima da matéria. O Livro dos Espíritos, questão número 682. Infelizmente são muitos que se valem da pausa necessária no trabalho cotidiano, continuando a se entregar às exigências do corpo. Preocupam-se excessivamente com o lazer. Improvisam festas nos finais de semana. Bebem e comem à saciedade. Nenhuma atividade de ordem intelectual proveitosa e nenhuma iniciativa de caráter enobrecedor realizam. É evidente que a família consanguínea carece de estreitar os seus vínculos e, neste sentido, a pequena viagem de reencontro e a excursão com os filhos tornam-se indispensáveis ao bom relacionamento entre os espíritos engajados nos compromissos da parentela. Todavia, tanto quanto possível, os outros não devem ser esquecidos, os outros, nossos irmãos de humanidade, que também vivem à espera dos minutos que lhes possamos consagrar em nome da solidariedade. Atendidas assim, as suas prioridades afetivas que, de modo algum, devem desabsorver todo o tempo disponível no refazimento das energias, atenda o homem transitório às prioridades do Espírito Eterno. Que visite e colabore com as atividades de uma instituição assistencial. Que se dedique à leitura de um bom livro. Que exercite a mente tanto quanto se preocupa em exercitar o corpo em academias de ginástica. Que responda às cartas do amigo que deixou sem atendimento.
que observe como possa ser mais útil à comunidade, com emprestar a sua colaboração espontânea aos vizinhos em necessidades. Que reavalie as suas tarefas profissionais, com o propósito de ser mais justo em tudo o que faça. Que se fortaleça no propósito de educar a palavra no trato com os companheiros, evitando conversações que, no dizer do apóstolo, corrompem os bons costumes. Pequeninas providências de ordem moral podem prevenir grandes desastres espirituais. Quantos são os que nas horas consagradas ao repouso, acabam por se comprometer na invigilância? Demasiado tempo ocioso para os homens podem significar perigo de consequências imprevisíveis. Quando ele não esteja doente, e atividade diária que garante ao corpo o perfeito funcionamento dos órgãos que o constituem, o descanso que ultrapassa o limite do bom senso é comprometedor para o corpo e para a alma. Porque não se elevam acima da matéria, procurando sobre ela sua independência, é que muitos espíritos deixam o corpo em condições lastimáveis, retornando ao mundo espiritual a sofrer indefinível sensação de fracasso, quase sem terem logrado nenhum proveito na experiência física. É que, para tais, o corpo não passa simbolicamente, de uma caverna de hibernação psíquica, quando deveria ser ensolarado. Vale que ensejasse ao espírito a bênção do despertar. 24. Formando hábitos. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é um conjunto de caracteres adquiridos. Comentários de Allan Kardec, questão 685 de O Livro dos Espíritos. O trabalho, sem dúvida, é o elemento formador de hábitos por excelência, ou seja, torna-se imprescindível no processo educacional das criaturas, mormente dos jovens e adolescentes. Criança sem escola e sem educação compatível às suas possibilidades torna-se indolente, constituindo-se, mais tarde, em um peso para a sociedade, sem falar, é claro, nos perigos morais a que seu espírito naturalmente se expõe. A remuneração, pois, advinda do trabalho, não é o maior salário que o trabalho paga ao homem pelo suor que derrama. Precisam levar em consideração os benefícios de ordem moral oriundos do cumprimento do dever. A ação disciplinada do homem em qualquer atividade em que se sinta útil molda-lhe o caráter no bem, ao passo que a ociosidade o deixa à mercê das circunstâncias que os 55 enigmas 55 iam para o mal. Deste modo, oferecer ao homem oportunidade de trabalho significa muito mais do que lhe oferecer possibilidades de sobrevivência digna. Significa ensejar a ele a chance de um melhor aproveitamento do tempo de encarnação. O dinheiro é um pretexto para que a criatura se movimente nas sendas do progresso. É uma ilusão que desaparece após ter cumprido a função que lhe cabe. O desemprego é a maior causa de violência, uma verdadeira calamidade social. Sem ocupar o seu tempo, o homem se rende às sugestões do próprio passado, cedendo ainda, com facilidade à pressão que sobre ele exerce as mentes desencarnadas, induzindo a viciação e a criminalidade. O trabalho do indivíduo é vital para a paz da coletividade. Neste sentido, melhor que lhe falte o banco escolar, mas que não lhe falte o imperativo do ganha-pão cotidiano, sem obrigações de caráter comunitário a atender. O homem não desenvolve o senso de responsabilidade e não adquire noções de respeito à vida. Sem dúvida, a escola é imprescindível na formação intelecto-moral da criatura, sim. Porque a escola não deve preocupar-se tão somente em informar, todavia não convém que se relegue exclusivamente à escola a tarefa de formar caracteres. A família e a sociedade como um todo carecem de se engajar mais diretamente no processo de educação. Aceitando o título de mestre, Jesus foi incisivo quando afirmou: "Meu Pai trabalha todo dia e eu também tenho trabalhado." O universo é de um dinamismo extraordinário. Tudo quanto percebemos permanece em constante atividade, tendendo à perfeição. A inatividade fere frontalmente os princípios em que a vida se estrutura. Quem para, e se recusa a ser útil, contraria um dos princípios básicos da criação divina, e quem não tem semelhante preocupação social, com oportunidade aos outros de trabalhar, lesa ao seu próprio patrimônio, esquecido de que todo prejuízo causado voluntariamente a outrem é real prejuízo causado a si. 25. Êxodo espiritual. Se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra. Não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem, que não vê senão um ângulo do quadro da natureza,
não pode julgar a harmonia do conjunto. A população dos desencarnados que gravitam na psicosfera do orbe é aproximadamente 3 vezes maior que a dos que, presentemente, se encontram mergulhados na experiência física, quase todos aguardando a oportunidade de recomeço. Espíritos que anseiam pela volta ao corpo, em atendimento às necessidades de evolução. Companheiros comprometidos com a lei aspirando reajuste. Muitos deles, na pressão psicológica inconsciente que exerce sobre os reencarnados, precipitam o regresso às lides materiais. Pressentindo a necessidade do êxodo espiritual que se anuncia para a humanidade, deseja uma verdadeira oportunidade junto daqueles dos quais se distanciaram nas sendas do progresso. Neste delbar de milênio, forçando as portas da reencarnação, tem-se corporificado em massa, ante o controle da natalidade que, dia a dia mais inviabiliza o tentame redentor. É que o relativo processo de triagem no mecanismo reencarnatório já se encontra em andamento e, a aparente explosão demográfica de hoje, se sucederá sob o aval da ciência e de certos ascendentes de ordem espiritual, um declínio populacional que de tempos em tempos se verifica. A humanidade evolui em ciclos, civilizações surgem e desaparecem. As leis que vigem no microcosmo são as mesmas para o macro, o que extrapolar volta ao ponto de equilíbrio. Ao longo dos milênios, a coletividade espiritual, paulatinamente, vem se renovando nas vizinhanças do planeta. Portanto, o exílio dos espíritos recalcitrantes não é de agora, como também não é de agora a chegada dos espíritos mais evoluídos que têm sido de outras esferas, atraídos para o seu novo habitat que é a Terra. Sempre que a humanidade se sentiu, digamos, ameaçada por um surto de explosão demográfica, de população que se concentra e não se espalha, a sabedoria divina toma providências no sentido de dispersar os espíritos. Ocorre então em massa, o que as guerras de extermínio, as epidemias, e os desastres ecológicos dão ensejo. O inconsciente coletivo da humanidade, a alma do mundo, refletindo os insondáveis desígnios de Deus, desencadeia acontecimentos e os faz desencadear na natureza, recolocando o homem do qual invigilante, se afastou. Apenas a revelação espírita possibilita ao homem esta visão de conjunto dos acontecimentos aparentemente lógicos e inexplicáveis, mostrando a integração existente entre as duas humanidades, a visível e a invisível, que reagem incessantemente sobre a outra. O Espiritismo nos leva a concluir pela racionalidade de tudo, não nos permitindo ficar sem resposta nas indagações que formulamos quanto ao problema do ser, do destino e da dor. A própria lei divina tem seus limites de tolerância. Toda falta ou todo excesso, num menor ou maior lapso de tempo serão equacionados do modo abrupto ou imperceptível. 26. Genética e evolução. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a esta lei deixar as coisas seguirem o seu curso natural? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. Sendo a perfeição o alvo para o qual tende a natureza, favorecer a sua conquista é corresponder àqueles fins. O Livro dos Espíritos, questão número 692. A evolução da genética através das pesquisas de laboratório, interferindo nos processos de aperfeiçoamento das raças animais e vegetais, não é contrário às leis da natureza. Também, neste sentido, a inteligência humana está concorrendo para as obras divinas que não lhe dispensa o concurso. Enganam-se quantos supõem que novas conquistas científicas questionam a realidade do espírito, apregoada pela doutrina. A ausência de raciocínio na fé induz o homem à fragilidade diante do vertiginoso avanço na ciência da atualidade. Ao invés de mais admirar a inteligência que, a cada dia, mais se revela por trás de tudo o que existe, a insegurança e o preconceito levam o homem à descrença e ao absurdo de admitir no acaso a autora do universo. A inteligência humana está a serviço da inteligência divina e, sem dúvida, o futuro ensejará gratas surpresas ao homem sobre a terra, desde, é claro, que ele não se perverta e não se entrega a uma guerra de extermínio sem precedentes na história da humanidade. O avanço tecnológico em todos os ciclos, o mapeamento genético do corpo humano, os chamados vegetais transgênicos, as sofisticadas técnicas de inseminação em laboratório, tudo isto e muito mais significam conquistas do espírito, amenizando-lhe o peso do karma, em suas experiências no corpo. Tanto quanto o espírito, a matéria também é susceptível de aperfeiçoar-se. Por outro lado, a ciência,
Em termos biológicos, não está criando, mas apenas viabilizando. Devagar, o homem apenas está tomando consciência do que sempre existiu e ele sempre ignorou. O homem não faz as leis que regulam a vida material, ele as descobre e aprende como utilizá-las. Não será, pois, o mundo espiritual que terá de se adaptar aos progressos da ciência, que parece lhe desafiar a previsibilidade. O mundo físico, com as profusas luzes do conhecimento que nos albores do terceiro milênio tem acendido em todas as áreas do saber humano, é que tem mais bem adequado à transcendência da vida, que extrapola os limites estreitos da matéria. Em seu natural dinamismo, o espiritismo não se embaraçará entre o avanço intelectual que, quanto mais se patenteie, mais há de se confirmar os postulados que se lhe alicerçam a fé raciocinada. A ciência que no passado decretou a morte de Deus, preconizando o império do materialismo, está prestes a anunciar a existência do Criador, vindo em socorro da fé na imortalidade, que as religiões que estagnaram no tempo não estão mais logrando sustentar na alma humana. Tanto no microcosmo quanto no macrocosmo, quanto mais se envereda por labirintos jamais percorrido pela inteligência, o homem surpreenderá Deus e a ciência. Finalmente, expurgando da crença o fanatismo, proclamará a verdade como religião universal do espírito. 27. Medo da morte. Com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência, foi por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Depois a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. O Livro dos Espíritos, questão número 703. O instinto de conservação é uma lei da natureza, sem o mínimo de apego à vida material. O espírito, quando reencarnado, não se submete às finalidades da encarnação. O receio da morte, portanto, para o homem ainda pouco consciente de se tornar-se-lhe indispensável ao progresso, pois, caso contrário, a indiferença pelas lides no corpo material se lhe constituiria em obstáculo no aprendizado. Vejamos em tudo uma manifestação da sabedoria divina. Se o homem nascesse plenamente convicto do seu porvir espiritual, não haveria de cuidar-se e a deserção da vida física se generalizaria, tornando inócuo o processo reencarnatório, ou seja, a reencarnação deixaria de ser o instrumento de progresso que é. Imaginado a morte como sendo nada, a criatura luta para preservar-se em sua forma perecível, colaborando com o Criador no aperfeiçoamento de sua obra. Graças, digamos, a esse receio infundado de destruição é que o homem tem se esforçado para sobrepujar a fatalidade da morte. O homem só deixará de temer de todo a morte, quando souber valorizar, sem que careça de semelhante subterfúgio, a sua experiência no mundo das formas transitórias, admitindo-a como indispensável e necessária ao seu crescimento espiritual. Neste sentido, observamos que a própria mediunidade, como sendo um instrumento de comprovação das realidades do espírito, padece certas limitações, porquanto hoje uma prova inequívoca da imortalidade induziria muitas mentes à perturbação. Inclusive, muitos medianeiros, sem o concurso providencial da dúvida, não haveria de sustentar-se no clima das tensões a que são chamados a operar. Reflitamos se, de um momento para um outro, a ciência deliberasse proclamar que a reencarnação seja, como de fato é para nós que nela cremos, uma verdade incontestável. Estariam todos, perguntamos, aptos para abandonar os interesses que os vinculam a esta ou aquela religião que refuta a tese reencarnacionista? Não ocorreria um desnorteamento das almas, ainda imaturas para as cogitações filosóficas de maior transcendência? E o que haveria aos homens de fazer com semelhante revelação, sem que o amor lhe inspirasse a conduta? O instinto de conservação em todos os seres é o natural anseio de imortalidade. Perpetuar a espécie significa perpetuar a oportunidade de renascer. Por este motivo, as árvores deitam sementes de si mesmas ao pé das próprias raízes. Os animais da mesma espécie vivem em bandos e os homens anseiam por se continuarem em seus descendentes. Inconscientemente, todos os seres, em seu túmulo, cuidam de preparar o berço de sua próxima existência, na ânsia de retornarem ao aprendizado que a morte não interrompe. O pai sabe que o filho lhe proporcionará o futuro advento no corpo, quando, então, a vida lhe enseja a oportunidade de renascer no mesmo grupo familiar, nas condições de herdeiro de si mesmo. O instinto de conservação, que parece, pois, contradizer no homem a ideia de imortalidade, é uma das mais belas e sábias leis da natureza, lei que o torna plenamente responsável por todos os seus atos. 28. Salvação individual.
As privações voluntárias, com vistas a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros, e tereis maior mérito. O Livro dos Espíritos, questão número 720. O Espiritismo, como reviviscência do Evangelho, modifica completamente o conceito de salvação da alma até então apregoado pelas mais diversas religiões. Outrora, no anseio de redimir-se espiritualmente, o homem se isolava, com o propósito de fugir à tentação, interpretando a vida na matéria como sendo um mal de inaceitáveis consequências. Mortificava-se moralmente, impondo-se as mais absurdas privações, sem que, no entanto, semelhante providência lhe trouxesse benefícios à própria iluminação. Submetia o corpo através de rígidas disciplinas de jejuns, abstendo-se dos prazeres mais comezinhos, sem que isso quase nada lhe acrescentasse ao espírito, em termos de conhecimento da verdade. O próximo não lhe importava, porque em sua visão obtusa de ascese para o céu, o próximo deixava de ser uma ponte para os cimos, a fim de se lhe converter num abismo de perdição. Cogitando de sua redenção pessoal, o homem escravizava-se ao egoísmo, esquecido de que o Cristo desceu das altas esferas para ensinar o caminho da verdadeira libertação. Com Jesus, o êxtase isolado dos místicos cede lugar à solidariedade. Após transfigurar-se no Tabor, na presença de Pedro, Tiago e João, eis que se humaniza no contato com a multidão ao socorrer-lhe os sofrimentos imediatos, embora os apóstolos instassem para que ele ficasse. No Sermão do Monte, antes de falar das bem-aventuranças eternas, o Senhor multiplica os pães e peixes, atendendo aos estômagos famintos. No momento da cruz, quis o Mestre estar sozinho, embora Dimas e Gestas, os dois malfeitores que o ladearam no Calvário, estivessem à altura de compreender-lhe a verdadeira mensagem. Na doutrina espírita, aprende-se que o caminho da caridade é a única via de acesso aos 64 enigmas superiores da vida. Que a salvação individual passa, necessariamente, pelo empenho da salvação do outro. Que ninguém acende luz na própria alma, indiferente às trevas em torno. Que a pranto isolado das atitudes místicas não substitui o suor que se deixa verter na ação do bem de todos. Que a oração dos que operam a fraternidade legítima vale mais que a prece que se balbucia dos lábios timentes ao céu. Que o recolhimento excessivo da alma não passa de perda de tempo, no dever que não lhe cabe cumprir na construção do mundo melhor. Que a disciplina que necessita impor é a de preocupar-se em ser útil aos semelhantes. E que ninguém de fato se conhecerá, sem que se exponha às lutas cotidianas e às provas sistemáticas da existência. O maior obstáculo para o homem, sem dúvida, é o de superar-se em contato com os semelhantes, servindo-se uns aos outros de instrumento de progresso no aprendizado mútuo que se ensejam, porque, se a jornada para os cimos é um empreendimento solitário da alma, torna-se impossível de ser levada adiante, se não for compartilhada. 29. Destruição e renovação. A destruição é uma lei da natureza. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isto a que chamais destruição não é mais do que a transformação cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. O Livro dos Espíritos, questão número 728. Em realidade, nada desaparece. As formas, com sucederem umas às outras, ressurgem sempre mais aprimoradas, tendendo à perfeição. Aparente destruição, a lei de progresso, em que na forja do tempo, todas as coisas se fazem e se refazem de maneira incessante. Para o espírito, a vida do corpo é um quase nada. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade, conforme se pode ler na resposta à questão 738A, que o codificador formulou aos seus instrutores. Se as coisas não se submetessem à lei de destruição, os seres não lograriam sair do lugar comum, estacionando por séculos e séculos na mesmice de suas concepções. Quando chega a desencarnação, o homem se vê compelido a tudo deixar de improviso, desapegando-se do que se constituiu em entrave ao aperfeiçoamento. Espécies animais se extinguem, civilizações brilhantes se eclipsam. Eis o ciclo da vida em que a própria vida se renova. Semelhante verdade encontra-se exaradas nas mais antigas concepções filosóficas. No hinduísmo, por exemplo, Shiva, o deus dançarino de 1000 braços, cria e recria o mundo, o destrói e o reconstrói incontáveis vezes. O próprio mundo espiritual não é uma dimensão onde a vida se eterniza. Os desencarnados igualmente são impelidos a semelhante busca, em movimento ascensional que não para.
A reencarnação reconduz à experiência física os espíritos que na vida maior começaram a marcar os passos na senda da evolução. Quando o espírito começa a repisar o caminho do qual não deseja se afastar, a lei ordena que um fato novo arranque ao comodismo, constrangendo a indispensável renovação. No além, examinando as circunstâncias em que ocorre sua desvinculação física, que, quase sempre, provoca lágrimas nos que ficaram na terra, o espírito com alguma lucidez começa a considerar o episódio. Sentindo-se vivo e íntegro em todas as suas faculdades, não considera prejuízo que os homens pranteiam e lamentam. Por este motivo, em seus comunicados, não dá à própria e suposta morte a importância que se espera. Quando o espírito, por exemplo, perece fisicamente em combate, expondo-se de maneira inevitável ao fogo da metralha, não significa necessariamente que tal acontecimento estivesse previsto em sua programação kármica. Pode ser que ele tenha sido uma vítima fortuita das circunstâncias, todavia, ante a sua imensa carência de aprendizado, a experiência será extremamente valiosa. A imperfeição é um karma a suscitar fatos que possibilitem ao espírito se aprimorar. Não se padece apenas em consequência do passado, sofre-se igualmente na aspiração do futuro. A escalada de um monte impõe sacrifícios inevitáveis ao alpinista. Com a destruição, portanto, todas as coisas e todos os seres, por dentro e por fora, deixam de ser o que aparentam para ser o que realmente são. 30. Lei de compensação. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas. Se se considerasse a vida por aquilo que ela é e quanto insignificante em relação ao infinito, menos importância se lhe atribuiria. Estas vítimas terão numa outra existência compensação para os seus sofrimentos, se souber superá-los sem murmurar. O Livro dos Espíritos, questão número 738b. Evidentemente que, quando um flagelo destruidor se abate sobre a humanidade, uma guerra, por exemplo, ou uma epidemia, muitos tombam, sem que consigam evitar as imediatas consequências, sem que, no entanto, na maioria das vezes, conforme consideramos alhures, tal acontecimento esteja detalhadamente previsto em sua programação kármica. Questões de transcendência que exigirá de nós outros, para sua melhor compreensão, olhar as coisas de mais alto, ainda que sem a noção de pluralidade das existências não encontraremos explicação plausível, para os que, por exemplo, sucumbam ou sejam poupados, à derradeira hora no naufrágio de uma navio ou na queda de um avião. Será que todos sem exceção haveriam ali se reunido com semelhante finalidade? Que mão invisível os terá tangido na vida, para que se agrupassem na morte? A morte física diante dos prodígios da imortalidade, não significa na trajetória do espírito mais do que um tropeço. Desde que não a procure de maneira voluntária, atentando contra a vida, desvinculação física em qualquer circunstância e em qualquer tempo lhe é somatório de experiência. Mesmo quando tenha sobrevivido poucas horas ou poucos dias no campo das formas perecíveis, o tentame não lhe será de todo inútil, nem para o espírito que de certo modo, se frustra em suas expectativas e nem para aqueles que lhe compartilham os anseios que não se concretizaram. Na vida maior, quando tem oportunidade de rever atitudes e examinar o caminho até então percorrido, o espírito se inclina aos sábios desígnios da providência e não se revolta quanto se revoltam os homens que possuem estreita visão das coisas. Respondendo à questão 741 de O Livro dos Espíritos, os mentores da codificação escreveram: entre os males que afligem a humanidade há os que são de natureza geral, e pertencem aos desígnios da providência. Destes cada indivíduo recebe, em menor ou maior proporção, a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. As colocações acima nos levam a depreender que, a par do chamado karma individual, se submete o homem ainda ao karma coletivo da humanidade. É o tributo que todos devem pagar no corpo para que a humanidade, como um todo, se emancipe. Muitos dos cristãos que pereceram nos circos de Roma, em testemunhos da fé, foram arrastados pelas circunstâncias. Nem todos simularam por idealismo. Todavia o sacrifício físico do qual involuntariamente participaram lhes trouxeram inumeráveis compensações de ordem moral. As leis divinas não lesam ninguém em seus interesses e em tudo concorrem para a felicidade do homem. 31. Pena de morte. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente, e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos,
A pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidades de serem julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. O Livro dos Espíritos, questão número 760. A pena de morte não deterá a escalada da violência que, neste dealbar de milênio, vem tornando insegura a vida do homem na terra. A instituição da pena de morte é um atalho simplista que exige da humanidade um caminho mais longo a ser percorrido, a reparação das injustiças sociais que negam a todos os homens as mesmas oportunidades. A violência que vige principalmente nas grandes cidades é o reflexo da indiferença do homem para com seu semelhante, não lhe concedendo acesso ao trabalho e escola. Se aparentemente intimida os infratores da lei, a pena de morte não anula as tendências para o crime nos que se fazem delinquentes. Nos países em que não existe, está provado que o índice de criminalidade não decresceu, antes, porém, tem-se sofisticados meios de atentar contra a tranquilidade do cidadão. A questão da violência carece de ser discutida em suas raízes. É um desafio para que o homem se torne mais solidário e participativo, colocando de lado a sua indiferença social. Não é problema unicamente afeto às autoridades constituídas. Sem envolvimento religioso, independentemente de credo religioso, partido político ou formação sectária, a violência urbana não se extinguirá. Imprescindível maior atenção à família, que pais e filhos estreitem os laços e preservem o sagrado instituto do lar. Evidentemente que no combate à marginalidade, não se deve descartar as medidas chamadas de impacto, todavia sem que se combatam suas causas, os efeitos persistirão. Os espíritos que deixam o corpo em estado de agressividade pertencem à economia espiritual do planeta, mais cedo ou mais tarde retornarão à lista terrestre na mesma condição, dando sequência à sua trajetória infeliz. Educação, eis a solução espiritualmente menos onerosa para o homem erradicar os altos índices de criminalidade. Quando os institutos penais, de fato, se transformarem em escolas e oficinas, a humanidade respirará aliviada. A legislação da pena de morte, além de ser uma medida em que a civilização confessaria a falência de seus valores morais, daria ao homem a falsa impressão de que o problema da violência estaria resolvido. Disse Jesus: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Oculta-se por detrás do malfeitor, que aperta o gatilho ao autor intelectual do crime por ele perpetrado. A sociedade omissa é indiferente à sorte das crianças que dormem ao relento e os jovens filhos de pais igualmente jovens que cresceram à míngua de amor. 32. Interdependência. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal, ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades, precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola. O Livro dos Espíritos, questão 768. Os espíritos em sua jornada evolutiva, adquirem as mais diversificadas experiências, alguns avançam num setor de suas faculdades, outros progridem em áreas diferentes de sua personalidade. O contato social é imprescindível para a permuta de conhecimentos. Não raro, os espíritos se desgarram de certos grupos, indo estagiar alhures, adquirindo novos conhecimentos para, mais tarde, transmiti-los àqueles aos quais se desvincularam por impositivo da evolução. É da lei que aquele que siga adiante, desbravando caminhos, se sinta responsável pelos que se acomodam na retaguarda, em encarnações de sacrifício, voltam para, além de ratificar as próprias conquistas, impulsioná-los ao progresso. Assim, na realidade, o homem mais se habilita para mais servir. De que valeria conquistar, caso o resultado de seu empenho evolutivo não tivesse resultado a não ser para si? Seria um extremado egoísmo iluminar-se negando aos outros a própria luz. Por este motivo, tangido pelas circunstâncias, na maioria das vezes adversas, o homem se coloca em contato com quem não faz parte do seu rol de afinidades, recebendo, por exemplo, na condição de familiar, consanguíneo ou não, espíritos que não lhe inspiram simpatia, espíritos que se lhe agregam à parentela, ali. Solicitarem testemunhos de paciência e de desprendimento, de tolerância e fraternidade. Por outro lado, quem não é chamado a demonstrar o que sabe ou o que imagina saber não terá certeza quanto ao valor das conquistas efetuadas. Por esta razão, no tempo justo, todos somos convocados aos testes de promoção em que a vida nos averigua o aproveitamento diante das lições cotidianas.
A miscigenação das raças, as imigrações, até mesmo as invasões territoriais, tudo isto se constituem em medidas à primeira análise, incompreensíveis, mas com finalidade que transcende. Alguns, segundo o próprio codificador teve ocasião de observar, se opõem à ideia da reencarnação por preconceito racial. Ora, imaginemos se, no mundo espiritual os espíritos recalcitrantes não se sentissem constrangidos a reencarnar no meio de uma raça que, socialmente, lhes inspire desprezo. E o que dizermos, então, do fanatismo religioso que, em muitos, subsiste além da morte? O que seria da evolução se um hindu não reencarnasse como muçulmano, e vice-versa? Ou, na linha de raciocínio anterior, um branco não viesse a ocupar um corpo negro? A reencarnação é a mais sábia das leis, e, digamos, a mistura quem seja, a pouco e pouco extirpada a alma humana, em suas raízes profundas, o orgulho, o egoísmo, o preconceito e o fanatismo. Para combater o orgulho racial, até mesmo o sexo cumpre importante papel, o desejo incontido, a paixão pela carne, a atração física irresistível na libido que se exacerba. Além do sexo ainda destacaríamos a ambição de levarem impérios a se unirem, famílias movidas pelos mesmos interesses a se fundirem, povos dantes adversários a estreitarem laços. De maneira imperceptível um homem se submete à sabedoria divina que, sem violência, lhe faz adquirir sua independência com o outro. 33. Em função dos outros. Que pensar dos que fogem do mundo para se dedicar ao amparo dos outros? Estes se elevem ao se rebaixarem, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem por cumprimento da lei do trabalho. O Livro dos Espíritos, questão número 771. Os que renunciam a si mesmos para o melhor se devotarem à humanidade, olvidando os interesses de ordem pessoal, avançam consideravelmente nas sendas da evolução, porquanto efetuam a verdadeira posse. São aqueles que se doam ao semelhante, nada reclamando para si. Espíritos que vivem em função dos outros, descobrindo na felicidade do servir o caminho da plenitude. Evidentemente, não se trata daqueles que se isolam de todo e qualquer contato com os semelhantes, limitando-se a orar por eles. Referimos-nos aos que se retraem em sua vida pessoal, para se tornarem mais participativos na comunidade, extrapolando os limites da oração. Referimos-nos àqueles que praticam e não simplesmente teorizam. A omissão dos bons tem sido a principal causa de agressividade dos maus. É, sem dúvida, de extremo valor a opção de vida daqueles que deliberam canalizar as suas energias genésicas na concretização de ideais que suprem as expectativas naturais neste sentido. A quem não constitua família própria, mas adota como suas as crianças marginalizadas, a quem não edifique um lar para os seus anseios afetivos, mas assume a responsabilidade de uma instituição social de benemerência que lhe atenda às carências da alma. Sobre a Terra, a evolução humana necessita da experiência de todos os espíritos. Existem aqueles que somente se tornam úteis devido a seus conflitos. Não se sentissem conforme se sentem, não se animariam a sair de si mesmos, caso não sofressem, não se inspirariam para amenizar a dor dos semelhantes. As grandes obras também se alicerçam no pranto daqueles que o vertem. Não tivéssemos as almas solitárias, mas solidárias, o egoísmo superaria em muito o otimismo, em busca do afeto sonhado. São inúmeros que se exercitam na arte sublime de se ofertarem aos outros. Todo espírito, um dia, há de conhecer a solidão, o supremo abandono. O próprio Cristo São se furtou a semelhante experiência, sentiu-se só entre os homens incontáveis vezes. Não há pior desastre para a alma do que o seu isolamento consciente, fugindo ao convívio social com receio de que as necessidades alheias o incomodem. Tais espíritos, cristalizando-se em suas equivocadas concepções, levarão um tempo quase sempre muito longo para se libertarem, reencarnações em precárias condições sociais que a coloquem inteiramente à mercê da bondade alheia, para que, por sua vez, aprendam a ser bons. Sair de dentro de si para a família e da família para a humanidade. Eis o percurso de ida, regressar da humanidade para a família e da família para dentro de si, eis o caminho de volta, para que o homem na posse de si mesmo, realize o seu encontro com Deus. Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Ainda disseram os espíritos superiores a Allan Kardec, o altruísmo coopera com a evolução do espírito mais do que o seu esforço isolado no campo da intelectualidade. Para a conquista da sabedoria, vivenciar o bem é imprescindível. Os que se enclausuram em suas bibliotecas,
exercitando a memória e flexibilizando o raciocínio, não devem olvidar as necessidades do coração. Sempre que possível, dê um trabalho às suas mãos na prática da solidariedade. 34. Progresso moral. O progresso moral segue sempre o progresso material. É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. O Livro dos Espíritos, questão número 780. Os espíritos da codificação colocaram o progresso moral como sendo a consequência do progresso intelectual. Lógico, pois que, numa primeira etapa, o homem avance mais intelectualmente que moralmente. Não se pode condenar as conquistas do intelecto que, sem dúvida, ao extrapolarem, acabarão por convencer o homem quanto à necessidade de progredir moralmente, fazendo-o por assim dizer tornar as origens. Sem a estrutura moral, a tendência do progresso intelectual é de colocar em risco o que logrou alcançar, pois inteligência sem coração termina por posicionar-se contra si, autopunindo-se pela falta de sensibilidade. O excessivo avanço tecnológico há de induzir ao homem a uma autoavaliação quanto ao caminho percorrido. A inteligência humana, que paulatinamente, vem tendo acesso aos 76 enigmas das ciências, ainda, por exemplo, não equacionou o problema fome na humanidade, de que vale o homem viajar pelo cosmo, desvendar os mistérios da criação, se no quintal de sua casa, os desafios sociais são uma constante. O homem está perto de reconhecer que os valores morais são tão imprescindíveis quanto as conquistas do intelecto. As guerras aí estão, a violência urbana, a corrupção, a degradação dos costumes, a descrença, a injustiça, a impunidade, os lares desfeitos, os jovens sem rumo, as drogas, o descaso pela vida. A inteligência sem os alvitres do sentimento se autodestrói. Por este motivo há 2000 anos, Jesus veio lançar as bases da moral capaz de nortear as pessoas com segurança para o que está destinado por Deus. Sem vivência na fraternidade, o que muda é tão somente o panorama exterior. O primitivismo humano subsiste nos edifícios da moderna arquitetura que substituíram as cavernas. Ao que se depreende pela resposta dos espíritos superiores a Kardec, sem que o homem experimente as consequências de sua invigilância e soberba, ou por outra, sem que se despenque da altura que se elevou, em seu propósito de rivalizar-se com a inteligência divina, ele não se convencerá quanto às necessidades de cultivar as virtudes que considera ultrapassada, a paciência, a humildade, a temperança, a caridade, a indulgência, a renúncia. As virtudes, às quais nos referimos, para quem apenas se preocupa com o intelecto são sinais de fraqueza de espírito, de alienação, de fanatismo. Ouvide-se, por exemplo, o homem que carece de um espaço muito maior para dominar-se do que para dominar, fácil é superação de obstáculos externos, extremamente penosa é a superação das dificuldades íntimas. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo, ainda disseram os espíritos ao codificador. Referindo seus discípulos na condição de sal da terra, o mestre destacou a importância da tarefa daqueles que pugnam pelo progresso moral da humanidade, esforçando-se eles mesmos para darem exemplo de renovação. Sem religião no encalço da ciência, o homem se perderia de vez na vastidão do próprio orgulho, e, sem a ciência opor-se ao fanatismo oriundo da religião, as trevas da inteligência eternizariam para a humanidade. 35. Sinais da civilização. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós o reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis mais bem instalados e mais bem vestidos que os vossos selvagens, mas não tereis verdadeiramente o direito de vos dizerdes civilizados senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não seríeis mais do que povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. O Livro dos Espíritos, questão 793. Sem dúvida a humanidade se encontra distante da civilização completa, os interesses individuais prevalecem sobre os da coletividade. Uma civilização mais ampla pressupõe a conquista de certos valores ainda não efetuados pelo homem. Por agora o egoísmo é o móvel de quase todas as ações humanas. A própria religião não tem passado, para a grande maioria, de mera formalidade, ainda pretende-se o céu pela lei do menor esforço, como se fosse possível burlar a vigilância da lei. De alguns poucos lustros para cá,
Convenhamos, o progresso intelectual foi notável, contrastando admiravelmente com o atraso do senso moral. Nunca o avanço da inteligência colocou tanto em destaque a miserabilidade humana. O Evangelho continua sendo o grande desafio. O próximo nunca esteve tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. Os meios de comunicação nos aproximam, mas não nos entrelaçam. Os interesses da raça continuam falando mais alto, esquecidos de que os povos, à semelhança dos elementos da natureza, se equilibram por leis indefectíveis que, infringidas, a todos afetam. É indispensável que o homem se preocupe com as futuras gerações, que viva com senso de mortalidade, que construa para o futuro e não para o deleite do presente, que invista em seu porvir espiritual, já que, através da reencarnação, tornará os caminhos percorridos, a efetuar compulsória colheita. Infelizmente, o que se percebe é um materialismo inconsciente, dominando as criaturas. O homem vive excessivamente preocupado com o hoje, não abrindo mão dos interesses imediatos, não cede em favor dos outros, não se sacrifica pelo bem comum. Busca, sim, viver intensamente, usufruindo ao máximo. É lógico que não podemos generalizar, visto que praticamente no anonimato, existem aqueles que trabalham pelo mundo melhor, admirados. Mas, ao mesmo tempo, excluídos por quantos não se animam a secundar-lhes o ideal. Quantos são os que morrem, porque causaram incômodo às consciências que não ousam acordar de seu sono? Sem que se apercebam, os homens embrutecidos se voltam contra esses bandeirantes do espírito e os enviam ao martírio. Assim foi com Sócrates, Jesus, Gandhi, enfim, com todos os que têm lutado para arrancar a humanidade do seu ostracismo voluntário. Muitos individualmente, ainda pagarão elevado tributo ao progresso moral da coletividade. No sentido de uma vida mais solidária na Terra, não se deve esperar que a iniciativa parta dos governos constituídos. Cada qual, onde estiver, faça o que possa no bem de todos, encorajando as medidas governamentais de justiça social que, quase sempre, contrariam escusos interesses em jogo. Muitos não aceitam a ideia da reencarnação, porque elas lhe criariam um impasse de ordem existencial sem precedentes. Teriam que mudar o que não estão preparadas para mudar ainda. 36. Espiritismo, crença comum. O espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas? Certamente, ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão ao final forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. O Livro dos Espíritos, questão número 798. Nenhuma religião, sem que nossas palavras contrariem a resposta dos espíritos à pergunta formulada por Kardec, se imporá às demais, conquistando hegemonia espiritual sobre a humanidade, o que prevalecerá, no grande futuro, será a verdade que cada crença religiosa professa em concordância com o Evangelho. À medida que os interesses pessoais forem cedendo espaço às convicções de ordem geral, as ideias universalistas triunfarão, impondo-se naturalmente. Haverá, sem dúvida, um consenso espontâneo, fruto do amadurecimento das criaturas do que se renderão às evidências. O Espiritismo, revivendo as palavras do Cristo e abrindo caminhos no campo da experimentação mediúnica, unindo fé e razão, compele as religiões tradicionais a reformularem antigos conceitos, espiritualizando-se em seus rituais e abandonando o excesso de formalismo na exteriorização da crença. Socorrendo-as, em face do avanço do materialismo, segundo palavras do codificador, o Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião, porquanto enfrenta o materialismo em seu próprio campo, possibilitando inéditas abordagens científicas da vida após a morte. As ideias, sementes da árvore da verdade que existem em quase todas as escolas de fé, é que haverão de sobreviver às inevitáveis transformações dogmáticas das religiões que, a pouco e pouco, se identificarão em seus postulados básicos. Neste sentido foi que os espíritos disseram que a doutrina espírita há de se tornar uma crença comum e não naquele outro de supremacia que, infelizmente, tem se responsabilizadas pelos mais sangrentos conflitos, na história da humanidade, as guerras religiosas. O Espiritismo não é uma filosofia de salvação coletiva,
Os que lhe abraçarem os princípios sempre haverão de fazê-lo individualmente, interessados na própria iluminação, mantendo o propósito de se transformarem em luzeiros para os que se